fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Vejamos com amor, carinho e atenção a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo narrada por Lucas capítulo 10, versículos 1 ao 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 e os enviou 2 a 2 na frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz pousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas palavras nos ilumine e nos capacite e abra as nossas mentes para que nós possamos compreendê-las melhor. Porque o problema nosso, muitas vezes, eu não vou falar de ninguém, eu vou falar de mim mesmo. Muitas vezes eu leio a palavra de Deus e a palavra de Deus, ela às vezes causa na gente uma certa confusão, porque às vezes a gente não consegue entender o sentido e o significado das palavras expressadas por Jesus Cristo, que são palavras de Deus. Aqui a palavra está nos dizendo que ele enviou outros 70, está aqui, enviou outros 70 discípulos e de 2 a 2, e disse a eles que nem cumprimenteis ninguém pelo caminho, que não levasse sandália, etc, etc. E quando chegasse no lugar, dizei: a paz esteja nesta casa. Se ali morar alguém que aceita a paz repousará sobre ele. Se não aceitar a paz retorna aos discípulos. E aí é algo muito importante. Então nós devemos entender que a palavra de Deus, ela é eficaz. E ele aqui está nos dizendo algo muito importante, que a messe é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da messe que envie mais trabalhadores, porque a colheita é grande, então precisa de mais trabalhadores para fazer a colheita. A colheita que ele quer dizer é a semeadura, que é a palavra. A palavra é a semente, é a semeadura. E a colheita vai ser os frutos daquela semente que foi semeada, que a gente vai colher os frutos na bonança. Quem viver na obediência vai colher os frutos da palavra de Deus na obediência. E quem viver na desobediência, com certeza também colherá os frutos maus, que estão frutos da desobediência da palavra de Deus. Portanto, nós devemos acolher a palavra de Deus com veracidade. E aqui ele termina aqui nos dizendo, olha que interessante:
quando chegares numa casa, comei o que tiverdes, né? Olha só o que ele diz aqui: comei do que os servirem e curai o povo, e dizei ao povo que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus quem é? O próprio Jesus Cristo, que se fez homem e está entre nós. É a palavra de Deus. Tenham todos um santo e maravilhoso dia, e que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que ela desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha